Tô saudando aí a galera do canal Inimigos da Nova Ordem Mundial, GameStop. Tá rolando aí a jornada do oculto Nova Ordem Mundial e o episódio do momento é Suprema Corte. Pois é, gente, é Lula livre, né? O clamor dos esquerdistas foi realizado e o Lula tá livre. Então tomem cuidado, porque tem ladrão solto. Tem mais um ladrão e dos brabos que tá solto, né? Lula foi livre, enfim, e vai reacender nesse país a disputa entre direita e esquerda. Agora, o que podemos ter, o que tem oculto por detrás dessa história toda, por detrás do personagem Lula? Bem, tudo é um jogo, isso tudo é um jogo, é um grande teatro. O Lula é mais uma peça do tabuleiro de xadrez. Ele é uma peça. Ele não está no controle, mas ele é uma peça, uma engrenagem desse sistema. Ok, o Lula, ele foi preso por questões políticas, é óbvio que foi. Ele é ladrão, como tem tantos outros ladrões. Michel Temer é ladrão, não foi preso e é maçom, aliás. O Aécio Neves, que também é maçom, é ladrão e não foi preso. Por quê? Por uma questão de conveniência. E direita e esquerda, o povo fica brigando, batendo cabeça um por direita e esquerda. Porém, o que o povo não sabe é que o verdadeiro inimigo não é a esquerda, e o verdadeiro inimigo também não é a direita. E direita e esquerda são dois braços, okay? E ficam se degladiando. Só que a cabeça que comanda tudo está intacta. Okay? Quem é a cabeça que comanda tudo? Bem, numa primeira instância, quem comanda é a loja do bode. O Brasil, a República Federativa do Brasil, é escrava, é uma colônia da República Maçônica Universal. Colônia, por isso que a gente privatiza tudo, por isso que a gente só revende commodities, por isso que a gente não consegue se industrializar, é tudo proposital, por isso que a gente tem tanta dívida, escravo dos banqueiros, sionistas, das grandes corporações da Nova Ordem Mundial. O Brasil é escravo, tá? Da República Maçônica Universal. Então quem manda aqui de fato é a maçonaria, numa primeira instância. Agora, quem manda na maçonaria, quem manda na República Maçônica Universal é Sinagoga de Satanás, que é o sionismo Nova Ordem Mundial, ok? Mas enfim, quem manda aqui é a loja do bode, é a cabeça. Então, enquanto a maçonaria estiver intacta, não vai adiantar direita e esquerda, um fica brigando com o outro. Isso é perfeito para eles, porque a cabeça, que é a República Maçônica Mundial, ela tem dois sustentáculos, okay? Ela tem duas pernas para sustentar, a direita e a esquerda. Ou seja, ela pode apoiar-se na direita, como está sendo agora, ou pode ser a esquerda, como foi no passado. Quem sabe o Lula volta, eles arrumam a manobra aí, o Lula volta presidente 22, 26, sabe-se lá quando. Então, ou seja, quando tiraram a Dilma, puxaram o tapete da Dilma para entrar o maçom Michel Temer. Foi proposital. É o que eles chamam de reorganização. Então a mesma maçonaria que joga com a peça branca, também joga com a peça preta, tabuleiro de xadrez, joga para a direita e para a esquerda. Então foi necessário fazer uma reorganização. Então tirou o PT há 14 anos de PT, tirou o PT, tirou a esquerda, então Michel Temer já preparando o caminho para a direita. Aí foi a vez do Bolsonaro entrar, eles colocaram o Bolsonaro para ir um pouco para a direita, e o povo sempre brigando entre si, que é um princípio maçônico, dividir para conquistar. O povo estando dividido, mais facilmente controlado. Então o povo sempre se degladiando. Então a soltura do presidente Lula vem a reacender a briga entre direita e esquerda. O povo vai continuar dividido e eles vão ficar reinando pelo caos. Isso é a ordem pelo caos. Eles reinam pelo caos. Okay? Agora, um ponto interessante eu vou tirar o foco do Lula. Lula é bandido, é ladrão, mas tem vários outros ladrões que já estão soltos. Então foi uma questão política, porque se ele viesse, se a eleição fosse limpa, né, o Lula iria ganhar, mas foi necessário trazer para a direita
Agora essa direita também, a gente não pode se enganar com ela, com o Bolsonaro, porque toda essa máscara evangélica, gospel, essa coisa tudo é uma farsa. Ele está fazendo tudo para a nova ordem mundial, tá? E pastores maçons, maçonaria por detrás dele. General Mourão é maçom, vice-presidente da República é um maçom grau 33, ou seja, é um satanista de carteirinha. Ele não serve a nação, ele serve a ordem. Maçonaria internacional, dane-se a nação, não existe nação para essa gente, o povo é tolo demais. Então essa direita é sem vergonha também, essa aproximação com Israel, você conversa fiada, é a sinagoga de Satanás, nova ordem mundial. Mas enfim, queria tirar o foco do Lula, né, que ele não é um dos comandantes do país, por mais que você ache isso, ele é uma peça. Como Bolsonaro é uma peça, é uma peça, um peão, são peões no jogo. Eles jogam e a mídia faz o trabalho dela, que é o que é alienar o povo. E eu só queria tirar o foco colocar o foco na Suprema Corte, que é o STF. Por isso que o nome desse episódio é Suprema Corte. E a Suprema Corte aprovou, né, na verdade, reprovou a prisão já em segunda instância, porque o texto constitucional diz que só pode haver prisão em trânsito em julgado. Então, isso significa que trânsito em julgado é a última instância. Só que o rico, político como Lula, ele vai protelando ad eterno. Segunda instância, terceira instância, aí tem os embargos infringentes, vai embargo, vai recurso para lá, e vai ad eterno protelando, e o cara nunca vai pra cadeia. É o caso do Maluf, por exemplo. A cadeia nunca, cadeia para pobre, ladrão de galinha. É assim que essa coisa é feita. A Constituição foi feita assim, é de propósito isso, para que os ricos, aqueles que reinam, eles não vão pra cadeia nunca. Cadeia para pobre, para ladrão de galinha. Okay? Então isso é proposital, para continuar a ordem pelo caos. Vejam que o foco é na Suprema Corte, como eles sacaneiam o povo. Isso pode até não ser ilegal o que eles fizeram, é constitucional, trânsito em julgado é trânsito em julgado, mas é completamente imoral, completamente injusto. Então não espere justiça da justiça, por mais irônico que isso seja. Não espere justiça da justiça. Eles não estão aí para te servir, não para servir a Constituição, não, eles estão para servir quem comanda, a elite. Então, eles são tão imorais e hipócritas e supremos. No ano passado eles aprovaram o salário dele de 33 para 39. Teve uma Suprema Corte que aprovou R$6.000 de aumento no ano passado, e com efeito cascata, sabe-se lá quanto que onerou o cofre público, né? No final do ano passado, antes do Bolsonaro entrar. Ou seja, eles são completamente imorais, não tem moral para nada, não tem coerência, e o povo ganha menos de R$1.000 salário mínimo. É ridículo. Milhões e milhões na pobreza. Então essa Suprema Corte é corrupta. Ela serve a uma força oculta e comanda nela. Tudo que é ladrão, tal de Gilmar Mendes solta. Você acha que é à toa? Ele é muito bem remunerado para isso. Okay? Então, ou seja, outra coisa que ele chama a atenção é o conceito da Suprema Corte. Esse conceito, você está vendo aí na tela uma carta do jogo Illuminati, Suprema Corte. Esse conceito, há 10 anos atrás, na mídia, no Jornal Nacional, em outros, não aparecia o Supremo. Não aparecia, ninguém sabia os nomes dos ministros. Só que de uns 10 anos para cá, vem aparecendo. Ultimamente, quase todo dia tem no jornal o Supremo. Todo mundo já sabe o nome dos ministros, todos os ministros já são populares, todo mundo já sabe o nome. Porque esse conceito de Suprema Corte vem sendo passado, implantado nas nossas mentes. É uma programação. Já vem sendo programado para quê? Para a Suprema Corte Mundial, que haverá quando? Nova ordem mundial. Esse é um dos objetivos. Na verdade, mais do que isso, é uma autoridade mundial que tome decisões e julgue tudo. Então esse conceito supremo sendo popularizado pela mídia, a mídia que é um tentáculo do sistema, para popularizar na cabeça do povo esse conceito de Suprema Corte. Esse é proposital. Então o Lula não é o grande vilão da história.
Porque o Lula é um peão. Talvez ele até ache que ele é o tal, que vai fazer, que vai voltar, mas não é a vontade dele, não é a capacidade dele. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro são peões no jogo. Okay? Então o Supremo fez um malabarismo. E também não é o Supremo que manda, tem a força oculta que está trabalhando ali. O povo agora vai ficar dividido de novo, Bolsonaro à direita e Lula à esquerda. E o povo dividido é mais caos. Porque o Sérgio Moro, quem colocou o Lula na cadeia, é maçom, entendeu? Ele é maçom também. Então ele foi mais uma peça que foi usada pelo sistema, pela maçonaria, para colocar o Lula para poder o Bolsonaro entrar e colocar agora a direita. E agora o Supremo Tribunal solta o Lula para reacender a briga, o povo continuar guerreando, mais caos. Quem sabe o Lula volta em outra eleição e continuando o caos. E o povo nunca vai descobrir quem manda, é perfeito. Ok? Então, é isso aí, gente. Esse foi o episódio aí, Suprema Corte. Cuidado, tem ladrão solto.